Boa noite, pessoal. Professora Cassiana Viana, aqui do EPP, mais uma vez aqui. Tenho a honra de estar presente aqui com vocês para corrigir mais um simulado. Nós iremos corrigir nesta noite o 8º simulado para o cargo de ACS da Prefeitura Municipal daqui de Quixadá. Lembrando para vocês, não deixem de participar. Dia 12, nós teremos aulão premonição aqui do EPP. Na correção da prova de vocês, certo? Será das 8 às 17. Então, participem, não percam a oportunidade. Vamos dar continuidade aqui às questões. Vamos lá. Eu irei corrigir as questões de número 21 a 30, tá certo? Vamos iniciar. Questão de número 21. A notificação compulsória de agravos se constitui em uma das ações de vigilância epidemiológica, atualmente entendida de forma mais abrangente por vigilância em saúde. Acerca destas ações de vigilância, é correto afirmar, exceto. Ou seja, a banca está te pedindo o item errado, certo? Toda vida que você vê exceto, sublinhe, certo? Para que vocês não possam esquecer que ele está te pedindo o termo errado. Então, vamos lá. Está te pedindo um item falso. O item A diz o seguinte: as fichas de notificação e investigação de agravos são fontes de dados que alimentam o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Correto. Item B. Os agentes comunitários de saúde devem identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde, referência, registrar e comunicar o fato à autoridade responsável pelo território. Correto também. Sempre que nós nos depararmos com alguma doença de notificação compulsória ou as doenças contagiantes, deve ser comunicado, né, imediatamente, registrado, e devemos procurar a unidade de saúde. C. As doenças infectocontagiosas devem ser notificadas apenas quando o seu diagnóstico é confirmado? Não. Este item está falso, tá? Porque não se deve notificar apenas quando é confirmado. Os casos suspeitos a gente já notifica, tá bom? Então, portanto, como a questão que é o item errado, né? O exceto é este daqui. Errado, tá bom? Vamos adiante. Questão de número 22. O agente comunitário de saúde em grande parte das vezes, o profissional que faz a primeira visita domiciliar ao recém-nascido. Nesta oportunidade, é correto desenvolver as seguintes ações. A banca ainda te diz aqui de cara, ela já ainda brinca um pouquinho com você, né? Subestima a tua capacidade de interpretação. Marque uma única alternativa correta, certo? Isso aqui nem precisava escrever, mas ela está te dando esta dica. Questão de número 22, a gente vai procurar o item correto. Vamos lá, o item A, orientar a família quanto aos cuidados com o bebê e ofertar soro caseiro. Até aqui a questão está correta, certo? Essa primeira parte está correto. Porém, ofertar soro caseiro, a gente não oferta não, tá bom? Isso aqui é falso. Não se deve ofertar soro caseiro para o bebê. Item B, identificar sinais de perigo à saúde da criança e agendar consulta na unidade de saúde para o mês seguinte. Essa questão, eu confesso para vocês que ela é um pouquinho confusa, certo? Porque dá para você pensar que ela é o item correto, mas assim, a gente identificar sinais de perigo à saúde da criança e agendar consulta. Sim, mas como a gente está se tratando de agente de saúde, não é o agente de saúde que vai agendar a consulta na unidade de saúde para o mês seguinte. Certo? Isso aqui, a mãezinha vai procurar a unidade básica de saúde e agendar com a enfermeira, de acordo com o dia em que essa enfermeira faz o atendimento à criança. Cada dia da unidade básica tem os seus dias de atendimento. Tem o dia do hipertenso, o dia que elas fazem o atendimento e renovação de receita, o dia de acompanhamento de puericultura, que são das crianças, né? O dia de acompanhamento de pré-natal. Então, não é assim, não é responsabilidade do ACS fazer isso não, tá bom? Então, portanto, essa questão está falsa. Essa questão é uma pegadinha grande mesmo. 22, questão de número 22, né? Continuando. Item C, estimular a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e facilitar o acesso à unidade. Isso sim, correto. Nós devemos orientar, né, enquanto profissionais também da área, atuantes, devemos orientar essas mãezinhas a ofertar a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, porque a amamentação ela é rica em todos os nutrientes necessários para a vida dessa criança. Então, não há necessidade de complementos de chás, de ervas, nem sequer de água, porque o leite ele já é completo, o leite materno. Até o 6º mês de vida,
ele é completo para a criança. Então, não há necessidade de complemento nenhum. Do 7º mês em diante, a gente começa a introduzir as papinhas, as sopinhas, os alimentos variados. Mas até o 6º mês, exclusivamente, somente a amamentação é rica em tudo, não precisa ofertar nem água. Então, o item correto é o item C. 23. Sobre a dengue, marque a opção correta. A transmissão se faz pela picada do macho do mosquito Aedes aegypti. B. Não há transmissão pelo contato direto. Subindo aqui, correta. Não há transmissão pelo contato direto com outro doente com dengue, nem pela ingestão de água ou alimentos. C. Febre, náuseas, vômitos, cefaleias e ausência de dores nas articulações são sinais clínicos da doença. A equipe da Estratégia de Saúde da Família deve alterar a população sobre os locais com maior concentração de focos do mosquito. Pronto, a transmissão, né, se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E, no caso, a transmissão da dengue, ela realmente não há transmissão pelo contato direto. Ou seja, não tem como uma pessoa doente transmitir dengue para outra pessoa, a não ser que o mosquito pique esta outra pessoa, né, ou me pique, que eu estou contaminada, e vá picar uma pessoa saudável. Mas eu, por mim mesma, por transmissão de contato direto, não tenho como repassar a dengue para outra pessoa. Tá bom? Então, é o item correto. 24. Quanto ao aleitamento materno até os 6 meses de idade. Vamos lá, eu acabei de falar um pouquinho na questão anterior que eu comentei, em algo que a gente pode fazer alusão com essa questão aqui de número 24, né? Porque eu falei um pouquinho sobre a questão da importância do leite materno, da amamentação exclusiva até o 6º mês de vida. Então, na questão de número 24, quanto ao aleitamento materno até os 6 meses de idade, é correto afirmar. Vamos lá. O leite materno tem a quantidade de água suficiente para suprir as necessidades do bebê, mesmo em climas secos e quentes? Com certeza, né? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. O leite materno, ele é rico em todos os nutrientes necessários para a criança, inclusive água. Não é necessário ofertar água, tá bom? E o item B, ó. A oferta de chá e água auxilia no processo de nutrição do bebê e facilitar a amamentação? Errado, né, gente? Eu falei que não se deve ofertar água nem chás. Ele tá falando aqui, essa questão aqui, a gente sabe que na vida real acontece, né? A oferta de chá, de água, depende. Se a criança não estiver em a amamentação exclusiva. Só que a questão é clara quando ela me diz que a questão ela quer um conceito sobre aleitamento materno em referência até o 6º mês de idade. Então, até o 6º mês de idade, a gente tem que entender que o leite materno, ele é exclusivo, né? O ideal é que seja exclusivo e que ele é rico em todos os nutrientes, inclusive a água, que não há necessidade de ofertar para o bebê. Porque ele vai suprir essa necessidade mesmo em climas secos e quentes. Então, gabarito letra A. Questão de número 25. De acordo com a Lei Federal 8080 de 90, que rege a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços de saúde, assinale qual das alternativas abaixo não é um princípio contido nesta lei. Vamos lá, ele quer o item errado, né? Então, equidade faz parte da Lei 8080 de 90? Sim. Universalidade? Sim. Integralidade? São os princípios que regem a Lei Federal 8080 de 90. Equidade, universalidade e integralidade. Porém, diversidade não existe, certo? Nesta lei, então, é o item falso, que no caso torna-se o item correto da questão. Que ele pede o que não faz parte, né? O princípio. 26. Sobre a tuberculose. É uma doença causada por helmintos. Não, gente, pelo amor de Deus. A tuberculose ela é causada por uma bactéria. A bactéria Mycobacterium tuberculosis. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Mycobacterium tuberculosis. Aproveitando aqui a oportunidade sobre a doença em si, vou ressaltar alguns conceitos importantes acerca desta doença, certo? A tuberculose ela é causada por uma bactéria.
que é a bactéria Mycobacterium tuberculosis, transmitida por vias aéreas, em que essa transmissão se dá através das gotículas que são ejetadas de saliva, de tosse, de espirro, perto de outra pessoa saudável. Então, dessa forma, você pode ser contagiada. É uma doença que tem cura, certo? Há o tratamento para a tuberculose. Quando inicia-se o tratamento para a tuberculose, quebra-se a cadeia de transmissão, ou seja, por mais que esta pessoa ainda esteja em tratamento de tuberculose, ela não vai mais ser capaz de transmitir a doença para outra pessoa, porque a cadeia de transmissão é quebrada quando a gente inicia o tratamento. Então, vamos lá. Ele está procurando o item correto aqui, né? Questão de número B. É uma doença que não é infecto-contagiosa? Falso, ela é uma doença, sim, infecto-contagiosa. Transmissão por vias aéreas, que eu acabei de falar para vocês. É uma doença infecto-contagiosa causada por um mosquito palha? Não, falso, né? Pela bactéria que eu expliquei aqui agora. É uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que eu já expliquei para vocês, até escrevi aqui, ó, que bactéria é esta, tá bom? Questão de número 27. Gabarito letra D, da questão de número 26. Passando abaixo, a questão de número 27. A tuberculose é uma doença que acomete. Vamos procurar o item correto. Somente homens e mulheres idosos? Não, pode acometer qualquer pessoa saudável que esteja com a imunidade comprometida ou que esteja em contato com alguém doente. Item B, somente a população em privação de liberdade? Não. Não é somente os presos que podem adquirir tuberculose, tá bom? É uma doença, sim, que muitas vezes acomete bastante essas pessoas que estão em privação de liberdade, porque devido como a transmissão se dá por aerossóis, né? Estas pessoas, quando estão em privação de liberdade, quando um se contamina, os demais todos se contaminam. Porque as doenças que são transmitidas por vias aéreas, como é o exemplo da tuberculose, da hanseníase, elas são podem facilmente contaminar outras pessoas saudáveis, se você tiver contato com esses aerossóis, com a saliva dessa pessoa. A pessoa tossir em cima de você, espirrar, falar, em que gere gotícula. Tem gente que fala cuspindo em cima da pessoa, né? Emitindo aquelas salivas. Então, isso também é capaz de transmitir. Somente pessoas com HIV? Não. As pessoas com HIV, elas são pessoas imunodeprimidas, né? O sistema imunológico dela está imunodeprimido. Elas vão ser, com certeza, mais suscetíveis a adquirir quaisquer doenças, não só tuberculose. Mas não posso afirmar que é somente pessoas com tuberculose. Olha, reparem que nessa questão de número 27 aqui, como todos esses itens, eles colocam somente, homens e mulheres, somente, a população, somente. Ou seja, quando você coloca a palavra somente, você exclui diversas outras coisas que podem ser inseridas aí. Você restringe apenas aquilo dali. Então, não é. Vamos para o item D. A tuberculose pode acometer qualquer pessoa, desde que estejam sendo favorecidas por fatores como precariedade de condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como, baixa um pouquinho aí, AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e principalmente pelo enfraquecimento do sistema imunológico. Sobe aqui um pouquinho, por favor. Pronto. Gabarito letra D, essa questão está completa. Sobe aqui, se eu tentar subir aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Baixa, baixa. Pronto, tá bom. Pronto, vocês estão vendo como essa questão está completa. Foi um pouquinho do que eu falei aqui para vocês, né? Pessoas com sistema imunológico deprimido são mais suscetíveis a adquirir doenças por transmissões de vias aéreas, né? O sistema imunológico dessa pessoa vai estar comprometido. E essa questão está tão completa que ela ainda coloca aqui quais são esses tipos de doenças, ó, AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e o enfraquecimento do sistema imunológico. Então, gabarito letra D. 28. Quais são os principais sintomas da tuberculose? Olha, os principais sintomas da tuberculose vai ser a tosse seca, certo? No início, pode se tornar produtiva também, febre, suores noturnos, ou seja, já ouviram falar de um dos principais sintomas da tuberculose? Sudorese noturna e febre vespertina, que é a febre durante o período da tarde. O emagrecimento, a fraqueza, dores no peito, nas costas e, frequentemente, escarros com sangue. Então, atenção, se você se manifestar um desses sintomas, você tem que ir para a unidade de saúde para poder fazer a baciloscopia de escarro, né, que é o testezinho que você vai
colocar o seu escarro no copinho para avaliar no meio de cultura, para poder ver se realmente trata-se da bactéria, micobactéria tuberculose, que causa a tuberculose. Tá bom? Então, gabarito letra C. 29. A hanseníase é causada por... Vamos falar um pouquinho da hanseníase. A hanseníase, ela é causada, certo, por uma bactéria. A bactéria Mycobacterium leprae, ou lepra. Antigamente, essa doença, ela era taxada como a doença da lepra. Pessoas que eram acometidas pela hanseníase eram esquecidas pela população. A população tinha receio, tinha um nojo de ficar perto dessas pessoas, certo? A hanseníase, ela causa umas lesões na pele que fazem com que você perca a sensibilidade no local. Ela pode sim ser agravada se você não cuidar de início. É causada por uma bactéria em forma de um bacilo, em que esses bacilos são transmitidos no ar, no ambiente, através de gotículas, de salivas, de tosse. Mas ela tem cura também, tá bom? As doenças causadas por bactérias, elas possuem cura. Também, assim como a tuberculose, quando você iniciar o tratamento, por mais que você, digamos assim, faça o tratamento de 6 meses, esteja no 5º mês de tratamento da tuberculose, 3º, não tenha finalizado ainda, a cadeia de transmissão já vai ter sido quebrada e você não vai mais ser capaz de transmitir a doença. Então, portanto, o gabarito da questão, letra B. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todas e lembrando mais uma vez, ressaltando para você aí, não esqueçam de participar do aulão premonição dia 12 aqui no EPP, tá bom? Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Tchau, tchau.